Olá! Vou ensinar para vocês 3 mantras que me ensinaram quando eu tinha medo e dúvida. Foram 3 mantras que me ensinaram quando eu comecei a escrever o primeiro livro. E eu, para muita informação vindo, eu dizia, mas onde é que tá vindo tantas informações? E aí começou a vir uns mantras na minha cabeça e eu disse, mas o que é isso? E aí eu comecei a pesquisar o que era e comecei a escutar as músicas. São 3 mantras que me ajudaram muito nessa caminhada mais espiritualística, né? E que quando eu tinha dúvida ou medo ou insegurança, até para escrever, vinha assim e eu escutava música e procurava escutar. Enfim, eu vou ajudar vocês, daí eu vou cantar 3 mantras. Não sou muito boa de gogó, mas vou mostrar bem assim, ó, calmamente para vocês repetir quando vocês tiverem determinadas situações de dificuldade na vida de vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos pro primeiro. Madana Murana Murari Madana Murana Murari Haribo 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 Haribo, Haribo. Madana Murana Murari. Haribo, Haribo, Haribo. O que significa esse mantra? Quando a gente tem medo, insegurança, é como o amor divino a gente chegasse à nossa essência, o amor primordial, o primeiro amor que a gente veio para cá, né? Que é a fonte criadora, que é Deus, né? É a nossa forma, a nossa essência, de alguns mais arcangélicas, de outros mais abrangentes, dependendo. Mas tu chega à tua essência. Então, assim, ó, Madana, Murana, Murari, Haribo. Quando vocês tiverem medo, insegurança, tiverem crises de pânico, ansiedade, vocês podem repetir esse mantra. E aí fecha os olhos, pode ser no sol, pode ser através do som, pode ser batendo alguma coisa, tanto faz. O importante é que vocês repitam ele e ele vai assim tranquilizar o coração de vocês, tá bom? Agora assim, ó, o segundo mantra que eu vou ensinar vocês é um segundo mantra que eu usava para enfrentamentos. Algumas vezes a gente tem dúvida das mensagens que vêm pra gente e a gente precisa enfrentar algumas situações da nossa vida. Então, ele não é para assim, ó, serve também para quando tem medo, mas você pode usar quando, como é que eu posso dizer, quando tu vai olhar alguma dificuldade, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que vai dar certo? E tu fica assim, meio na dúvida, né? Então, esses 2 últimos mantras que eu vou falar agora é para isso. Quando tem dúvidas, quando o teu mental é meio acelerado, mas esse segundo agora que eu vou mostrar para vocês é um mantra que eu usava quando eu usava a energia do eu sou. Né? A energia também de Saint Germain. Então, quando eu fazia o eu sou, eu usava ele. Usei muito esse mantra e me ajudou bastante, trouxe bastante também força interna para tentar entender as mensagens que estavam vindo e as dificuldades, né, que eu precisava enfrentar. Mas me ajudou bastante, me centrou bastante, tá? Então eu vou fazer com outro som para vocês. Sita, JJ, Sita, JJ, Sita, JJ, Sitaha, 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 JJ Ha, Sitaha. Ele é um mantra também que é para superar dificuldades. É um mantra que te ajuda a centrar. Tá ali meio, vai lá, fecha os olhos e também pode cantar. Vocês não precisam cantar, vocês podem também só repetir ele 3 vezes, tá bom? E o último mantra que me ajudou muito também, ele me ajudou, e ele era quando assim, ó, vinha muitas mensagens, eu escutava muito, e quando eu comecei a ter mais essa parte da mediunidade de escutar muito, e eu dizia, nossa, tem muita gente falando junto, peraí, vamos tentar centrar para me poder psicografar e escrever as mensagens, né? E
E aí no livro eu conto mais, até no primeiro, ó, vamos colocar em ordem, um de cada vez pra gente começar a montar um trabalho e escrever, né? Então esse mantra, ele me ajudou a centrar o mental. Quando o mental tá muito agitado, ou o mental tá assim, e é muita informação e tu fica, pá, por onde é que eu começo? Por onde é que eu vou agora? O que eu vou fazer? E aí, eu cantava esse mantra. E esse mantra é muito engraçado, porque ele apareceu pra mim quando eu tava tomando banho. Um dia eu tava tomando banho na água e eu tava assim, ó, nossa, tudo isso existe. E agora? O que eu vou fazer com todas essas mensagens? Né? E o meu mental começou a ficar muito agitado. E eu ficava pensando assim, vou me centrar no banho. Esse mantra veio nessa hora. E ele apareceu porque eu deixava algumas vezes tocando na TV umas músicas e do nada apareciam as músicas na TV. E aí ele apareceu, eu tava no banho. E eu, vou começar a usar, porque ele tá me ajudando. Então tá, vou cantar ele agora. Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara. Entenderam? Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara. Ele é um mantra para equilibrar o mental. Então, tá com o mental agitado, não sei o que eu quero, tô em dúvidas, né? É um mantra que ele ajuda para muitas pessoas que têm dúvidas. Dúvidas de escolhas na vida, dúvidas que vocês queiram, né, realizar, projetos, enfim, né? Ele é um mantra também é pro medo, mas ele também centra o teu mental para tirar, para as dúvidas mesmo, mas é isso. Sim, eu queria, então é assim, pessoal, eu queria ensinar esses 3 mantras para vocês que me pediram. Me ajudaram muito, sabe? Em vários desafios da minha vida. Algumas vezes eu tô trabalhando, eu sou contador, quando não sabe, né? Eu tô fechando as declarações, né? Enfim, fechando números e cálculo. Algumas vezes eu boto o fone e eu consigo me centrar através de um mantra, depende do mantra, assim, e vou ali, tô fazendo, tô calculando, tô na empresa, e eu boto o fone e vou ali, pum, e fecho. Então, esses mantras, eles ajudam a tirar o medo, a insegurança, ao teu mental ficar mais claro. Tu tá com uma dificuldade de achar um cálculo, fechar alguma coisa, te centra, coloca o mantra e vai ler. Quando vê, pum, funciona, surge. A gente tem desafios na nossa vida, né? Nossa vida, como a gente diz, nossa vida mundana, né? Humana, né? A gente trabalha, a gente tem a rotina do trabalho, a gente vem pra casa, a gente tem os nossos filhos, e algumas vezes a gente não consegue, né, fechar alguma coisa, tem dificuldade para algumas coisas. Os mantras realmente funcionam, eles centram o teu mental. Então, quando eu comecei também a escrever os livros, ou quando eu também não consigo fechar algum cálculo, achar alguma diferença, funciona. Eu boto o mantra, fecho os olhos e e vai lá e acha, e aparece. É incrível como funciona. E é a programação do nosso mental, né? Pra gente estar sempre ligada, sempre centrada, enfim. Compartilhei com vocês um pouco, né, do que me passaram, que me ensinaram. Eu sou extremamente grata por ter esses seres comigo, sabe? Eu me sinto extremamente hoje muito protegida. Eu não sei explicar, até falar, eu me emociono, porque realmente quando a gente tem um dom e a gente tem uma vida assim, cotidiana, rotina, a gente não pode falar algumas coisas que a gente vê ao nosso redor, mas a gente fecha os olhos, e a gente fecha os nossos olhos, né? Pensa no mantra ou escuta um mantra, quando tu vê, passa. Tu pode estar num ambiente extremamente, algumas vezes, pesado, né? E você fecha os olhos, escuta uma música, quando você abre, já vem só luzes. Aconteceu uma situação uma vez comigo, que eu fiquei com medo. E eu fechei os olhos, e quando eu abri, tava tudo azul. Então foi muito legal. Outra coisa, esses mantras também, eu aprendi muito quando eu tava grávida da Aurora. Então, da Aurora, eu fiquei grávida dela, era no meio de uma pandemia.
as pessoas não saíam na rua, estavam todo mundo assim, ó, numa crise de pânico, ansiedade. Então eu tinha uma pirâmide tinha um lago no fundo da minha antiga casa, tinha as carpinhas, tinha, né, os peixinhos, e eu tinha uma pirâmide. E lá na ponta da pirâmide eu colocava um cristal e o meu pêndulo. E lá todo dia de manhã, 7 horas da manhã, eu ia, escutava algum mantra e deixava assim aparecer os mantras. Então, nesse período apareceu muitos mantras diferentes para mim, de diferentes, né, lugares, e eu sempre ia procurar, o que significa isso? Se apareceu para mim, porque a letra da música ela é muito importante, sabe? O que a gente escuta faz sentido na nossa vida, sim. Se a gente quer uma vida, né, que cresça, próspera, o que tu escuta emana pra tua vida, né? Então, durante minha gravidez com a Aurora, eu ficava escutando nos fundos da pirâmide e ficava olhando. Também algumas vezes à noite, olhava pro céu e aparecia, e eu ia lá na internet ver o que era. E alguns livros também. Eu disse, bom, se apareceu pra mim é por algum motivo, então eu vou escutar. E é isso, tá bom? Queria compartilhar um pouquinho de vocês a minha experiência com os mantras. Foi muito divino. Eu espero que vocês gostem e até a próxima.